Olá, boa tarde. Olá. Bem-vindo ao canal à esquerda do nosso programa de meio-dia às 13. Hoje eu estou aqui com o Márcio Macedo, que é vice-presidente nacional do PT, do Partido dos Trabalhadores. Ele vai falar um pouco do que foi aquele evento lindo, maravilhoso em Recife ontem. E nós estamos com Marcelo Zero falando de Brasília, né, Marcelo? Isso, como Marcelo, sempre. você já conhece. Marcelo é um dos maiores intelectuais que a gente tem. Marcelo é um analista sobre política internacional, vai falar sobre a Bolívia hoje, mas vai falar sobre Lula também. Eu posso dizer, de certa forma, Marcelo, que o programa vai ser dividido entre Lula, o que significa essa saída de Lula, o que altera a correlação de forças políticas no Brasil, e a Bolívia. A gente quer falar sobre as novidades do que está acontecendo, uma reação grande dos indígenas em defesa de Evo Morales contra o golpe, né? Vocês estão perguntando pela Vanessa. A Vanessa já chegou, a Vanessa estava viajando, mas ela não pôde participar do programa hoje. Eu estou fazendo aqui de Sergipe. O Márcio Macedo é vice-presidente nacional, é o vice-presidente da Gleice. Só que ele é aqui de Sergipe e eu estou em Sergipe, porque hoje à noite vai ter um debate, um ato promovido pela Associação Brasileira de Juízes pela Democracia, aquele ato Moro Mente, e eu vim para cá hoje participar desse evento. Eu quero começar com o Márcio Macedo. Márcio, a gente está cheio de imagens bonitas, Marcelo. Tem trechos dos discursos do Lula, do discurso do Lula que a gente fragmentou, mas eu queria que você falasse um pouco o que foi ontem ali, quantas pessoas tinha ali em Recife, aquilo foi um show. O que significa Lula agora, solto dessa prisão injusta, falando para o povo brasileiro novamente? Olha, Lindenberg, prazer, bicho, lhe receber aqui. Quero cumprimentar toda a galera que acompanha nas suas redes sociais, que são gigantescas, que te acompanha no seu canal da esquerda, que está fazendo história, é uma audiência bacana. Eu costumo acompanhar e ver, é um debate muito preciso, com conteúdo. Quero cumprimentar Marcelo e abraçar todos aqui. Fico muito orgulhoso de você estar aqui em Sergipe, viu, camarada? Para mim é um prazer. Vamos fazer um belo debate hoje com os advogados pela democracia, os juristas pela democracia. Mas, olha, eu acabei de chegar de Recife. Ontem foi um daqueles dias que entram para a história das nossas vidas, porque foi muito bonito a manifestação. A Praça do Carmo, que você conhece muito bem, que foi palco de grandes manifestações, ficou assim amarrotada. As pessoas não conseguiam... Fala um pouco mais alto. E, John, estão reclamando aqui do som, John. Então, Lindenberg, aí a Praça do Carmo, que você já participou de manifestações lá na época do movimento estudantil, assim, ficou amarrotada de gente, estava super lotado, uma emoção coletiva muito grande, as pessoas vibrando, felizes pela presença do Lula. Foram os artistas de vários estilos, todos irmanados na campanha pelo Lula livre, pela inocência do Lula. E o Lula chegou com uma humildade, sabe, fantástica, mas aquele gigante, quando ele entrou no palco, parecia que era um super-homem, assim, porque ele fez um belíssimo discurso. Pela força do mito. Essa turma da Lava Jato e da grande mídia prenderam um homem e ele saiu um mito mais do que nunca, uma lenda em defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito. Então, assim, ontem foi uma emoção muito grande. As pessoas cantando, as pessoas felizes. As pessoas foram lá para ver o Lula, inclusive os artistas que estavam cantando. Ô, Márcio, teve gente... Eu quero depois que o Marcelo Zero entre, falando sobre o que é que muda na conjuntura política do país com essa liberdade do Lula. Agora, eu queria que o John pegasse os vídeos, já colocasse as imagens, enquanto a gente vai falando aqui. Porque eu dizia ontem, teve algumas pessoas que eu conversei que disseram, mas é um evento, o Lula está querendo falar pouco, porque é um evento cultural, os artistas... Digo, gente, a turma está indo lá. Eu falei para ver o Lula. Para ver o Lula. Eu fui com o Lula, aí eu disse para ele, olha, eu estou aqui vendo um negócio, vou falar de cultura dos heróis pernambucanos, eu tenho um recado do Lindenberg para você. Porque não é cara de falar que você fala de política, claro. As pessoas querem lhe ouvir. O pessoal da Paraíba todo estava indo para lá, ônibus e mais ônibus, a turma queria saber do Lula, entendeu? Os artistas também. O evento ali era o Lula. John, coloca um vídeo aí para a gente, mas vai falando. Mas o Lindenberg, ele agradeceu
agradecer as pessoas, os artistas que tiveram uma resistência muito, muito bonita, né? Quando a gente não tinha nenhuma luz no final do túnel e ninguém arredou o pé das ruas da campanha Lula Livre, os artistas fizeram vários festivais, várias manifestações, então ele estava muito emocionado, muito agradecendo aos artistas, agradecendo ao povo, e dando a linha política, né? A linha da resistência, a linha de que nós temos agora que trabalhar a campanha não só Lula Livre, mas Lula Livre porque significa a luta pela inocência do Lula e pela recuperação dos direitos políticos dele, para ele poder atuar nesse Brasil. Enquanto a gente fala, está passando aqui as imagens. Está com som? Só são as imagens, né? Daqui a pouco a gente vai pegar trechos do discurso do presidente Lula. Ontem teve manifestação da direita. Marcelo Zé, eu tenho um vídeo aí, Marcelo. Você não vai acreditar, cara. Eu não acreditei quando eu vi. Gente, que era uma manifestação em frente à sede da Van. Caraca, em frente à Estátua da Liberdade lá de cara. Pelo amor de Deus, cara, vocês não vão acreditar. É vergonha alheia. Agora, Marcelo, vamos para o ponto aqui, está passando as imagens. Daqui a pouco a gente vai ver trechos do discurso do Lula. João, se você conseguir pegar imagens da multidão que estava lá, é mais importante do que do show dos artistas. Eu quero mostrar a quantidade de gente que é lá. Marcelo, o que significa de alteração na conjuntura política com a liberdade do Lula? No meio dessa América Latina em convulsão. No próximo dia 10, vamos ter a posse do Alberto Fernandes, na Argentina. Estamos lá tendo uma reação, agora uma reação na Bolívia, dos indígenas. Isso. O povo está indo para as ruas, não aceitando o golpe. O Chile teve uma manifestação gigantesca. No meio de tudo isso, Lula solto aqui, podendo falar com o povo. O que é que isso altera a correlação de forças do Brasil e da América Latina? Olha, eu acho que a liberdade do Lula é extremamente importante para a democracia brasileira. Porque, como nós estamos observando nos países da América Latina, esse modelo neoliberal, acompanhado muitas vezes de golpe de Estado, sejam eles quarteladas típicas, como aconteceu agora na Bolívia, sejam eles golpes brancos, provocam uma extrema insatisfação na população, especialmente uma população mais pobre, né, que tem seus direitos violados grosseiramente por essas políticas neoliberais, né? Isso cria um grau de insatisfação muito grande que, como nós estamos vendo agora, acaba algumas vezes resultando em grandes rebeliões populares, como aconteceu no Equador, como está acontecendo no Chile, né? Uma liderança como Lula, ela é importante no sentido de que ela pode canalizar essa insatisfação dentro dos canais democráticos, né, que ainda existem. Então, o Lula tem essa capacidade de ser a única grande liderança popular do Brasil que é capaz de projetar esperança, que é capaz de projetar a possibilidade que outro mundo é possível, que é capaz de projetar a ideia de que o que nós estamos vivendo pode ser superado, né? Que dias melhores podem surgir, podem acontecer com outro tipo de política. Para uma democracia isso é essencial, porque você pode canalizar a insatisfação popular dentro do sistema de representação política e dentro dos canais institucionais democráticos. Quando não há uma liderança dessa, ou quando não há partidos ou lideranças capazes de fazer isso, seja porque eles inexistem, seja porque eles foram aprisionados, né, foram reprimidos e aprisionados, existe sempre a possibilidade de que a democracia seja ainda mais fragilizada, né? Porque quando a população enfrenta agressões a seus direitos desse tipo, e quando não há mais a crença de que o sistema democrático, os partidos, que o sistema de representação, que a democracia não é capaz de prover soluções para os problemas concretos da população, isso pode resultar tanto em grandes rebeliões populares quanto
em emergência de forças de direita ou ainda em fechamento mais estreitos dos regimes hoje existentes. A história está cheia de exemplos de acontecimento desse tipo. Na Alemanha dos anos 20, a Itália dos anos 20 é um exemplo típico histórico disso, né? Quer dizer, você tinha um alto grau de insatisfação não só das classes populares, das classes médias também em relação à situação econômica, à situação social. Havia uma descrença total nas instituições políticas, né, e nos partidos, nas instituições democráticas, e isso acabou resultando na emergência do fascismo e do nazismo, né? Ô, Marcelo, desculpe interromper, mas eu quero fazer uma pergunta para você e para o Márcio. Você está falando numa situação de uma crise muito aprofundada. Isso. De fato, a gente está vivendo uma crise na América Latina, que é a crise de implantação desse modelo neoliberal, que aumenta a pobreza, aumenta a desigualdade. Você acha que aqui, eu tenho uma avaliação que essa política do Paulo Guedes não tem como fazer o país crescer. Sim. Você acha que aqui no Brasil a gente pode atingir um grau de crise tal que aumente esse sentimento em setores amplos da sociedade de que só o Lula pode tirar o país da crise? Eu queria que você falasse de forma mais sintética e eu passasse para o Márcio. Sim, eu acho que sim. Eu acho que a única grande liderança popular nesse momento que nós temos, que é capaz de projetar a ideia de esperança, a ideia de alternativa, a ideia de que as coisas podem melhorar dentro da democracia, dentro das instituições democráticas, é o Lula, né? Eu não vejo nenhuma outra grande liderança capaz de ter essa capacidade de articulação, de ter essa capacidade de motivação, né, desses grandes setores populares. Então, por isso que eu acho que a liberdade do Lula, embora as classes médias e os setores das classes médias e das nossas oligarquias não percebam isso, é fundamental para a democracia brasileira, né? Porque o Lula, essa liderança popular do Lula, me parece que no momento é a única capaz de conseguir canalizar essa insatisfação popular que inevitavelmente vai se agravar com o tempo dentro da democracia, dentro das instituições democráticas e dentro do sistema de representação hoje existente. Então, o Lula me parece fundamental, essencialmente para a estabilidade do que restou da democracia brasileira. Sem o Lula, eu acho que nós estaríamos numa situação muito pior, porque não haveria uma liderança capaz de projetar esperança, capaz de projetar a ideia de que dias melhores podem vir através de mudanças feitas em eleições e dentro das instituições democráticas existentes. Vai lá. Então, eu acho que o Lula pode, além do que o Marcelo falou, reunificar o país. Por incrível que pareça, é um homem que saiu da prisão, combate os seus algozes com muita força, mas não destila ódio. É um homem que opera na frequência da grande política, da capacidade de construir uma unidade nacional para sair dessa crise que o Brasil está se aprofundando. Lindenberg, essa agenda que o Paulo Guedes está, a mando de Bolsonaro, implementando, ela está trazendo de volta a fome para o país. O desemprego já bate na juventude, a carestia já bate na porta das pessoas, a fome já permeia e os índices de pobreza já estão crescendo assustadoramente. Então, o Lula tem credibilidade para dizer que vai resolver, porque ele já resolveu uma vez. Já resolveu o problema do povo e pode resolver de novo. E pode unificar o país para uma saída política, construindo um mercado de massas, fortalecendo a economia, mostrando uma pegada desenvolvimentista, de geração de emprego. Então, ele é capaz de fazer isso. Tem credibilidade com o povo, tem liderança perante as massas e opera numa alta frequência, sem ódio, sem rancor, sabendo que tem o seu lado, sabe qual é a origem dele, sabe quem é que está com ele, mas tem a grandeza de poder construir um país que possa ser bom para todos. Então, eu sou também dessa tese, que eu acho que o país tem uma oportunidade grande agora
de, com a liderança de Lula, com Lula se movimentando no país e dialogando com as massas, poder apontar uma saída para o nosso país. O John está com as imagens aí, Marcelo. Marcelo, eu queria que você visse aí um jeito, eu vou ver aqui com o Márcio, de escutar o áudio do Lula, o vídeo do Lula. Então está o Lula falando. Só que antes eu quero dizer, viu, Márcio, o que você e o Marcelo falaram é muito importante, porque você veja a situação do Chile, você tem um impasse, né? Por um lado, o povo está nas ruas, mas não tem força de ter uma alternativa, digamos, revolucionária, de esquerda. O governo Pinheira está lá embaixo, e você tem um impasse, o país está ali. De certa forma, o Lula é a garantia de que nós temos um rumo, porque eu acho que a gente vai ter um problema no Brasil, eu acho que o Brasil vai ter dificuldade de segurar 3 anos e tanto mais com o Bolsonaro, com essas políticas neoliberais radicais. Então, eu acho que vai aumentar, a gente tem que se preparar isso, o sentimento de setores, inclusive mais amplo, dizer, olha, tem um Lula ali. O Lula pode unificar isso. Como vai acontecer na Bolívia, viu, Marcelo? Na Bolívia, eu estava lendo uma matéria, Santa Cruz, a região mais rica, que fez mobilizações, foi o centro da mobilização contra ele. Estou vendo o país ser destruído. Os caras começam a ficar preocupados lá também. Claro. Com o classe político. Começam a ver, eles que vão ter prejuízo com tudo isso que fizeram na Bolívia. Mas, John, você está com o vídeo aí no ponto? Vamos soltar e vamos escutar o Lula. Aqui a gente tem um delayzinho pequenininho, é por isso que é preciso que o John... Fala aí, John. Vamos colocar? Só queria fazer um pequeno comentário, isso que o Márcio acabou... O Lula já entrou. Ah, entrou, tá. Ah, não. Tá sem som por enquanto. Eu estou vendo a nossa cultura ser destruída. Eu estou vendo a ciência e tecnologia ser destruída. Eu estou vendo as nossas universidades serem destruídas. Eu estou vendo os nossos empregos serem destruídos. Eu estou vendo a esperança da sociedade brasileira, sobretudo da juventude, ser destruída. Eu estou vendo os ataques LGBT, aos negros, aos índios. Eu estou vendo o crescimento do feminicídio nesse país com a violência bárbara nas mulheres brasileiras. Eu estou vendo salários desaparecerem. Eu estou vendo a aposentadoria cada vez ficar mais distante do povo trabalhador. E eu estou vendo que nós estamos com dificuldade de reagir. 580 dias de liberdade não é uma coisa simples. Deixar um cidadão ficar 580 dentro de uma tela, quando na verdade a quadrilha neste país, ela foi montada pelo Moro. Eu escolhi para a Polícia Federal, porque eu tinha que desmascarar o Moro, Dallagnol, Bolsonaro e Lava Jato. Eles estão destruindo o país em nome do quê? Eles estão destruindo os empregos em nome do quê? Eles estão destruindo a esperança em nome do quê? Eles estão fomentando a milícia nesse país em nome do quê? Eles estão alimentando ódio em nome do quê? Criado por uma mãe analfabeta, um pai analfabeto, que nasceram e morreram analfabetos. Eles me deram uma coisa que a elite brasileira não aprendeu nos bancos da universidade, é ter caráter e dignidade, coisa que nós temos demais. Ninguém fará com que eu pare de lutar para garantir que os nossos filhos vivam a vida melhor do que a nossa e que o nosso país apague definitivamente a sofridão de 300 anos de escravidão nesse país. E quero que a elite brasileira saiba,
Nós não queremos mais ser tratados como cidadão de segunda categoria. A gente não se contenta mais com a teoria de que é melhor pingar do que secar. A gente não se contenta mais com a teoria de que nós gostamos de coisa de segunda classe. A gente não quer mais morar mal, a gente não quer mais comer mal, a gente não quer mais se vestir mal, a gente não quer mais estudar mal, a gente quer tudo de bom nesse país, porque é o nosso Brasil. E vou terminar dizendo para vocês uma coisa, que cada minuto de vida... Pronto. Grande discurso, né? Marcelo, o homem é uma fera, né, Marcelo? O homem, eu tenho a impressão, Márcio, não sei. É porque, para mim, o Lula, eu vivi com o Lula a vida inteira, desde quando muito garoto. Eu me lembro caminhando pelo Brasil, naquelas passeatas do impeachment do Collor, em 92, quando eu era presidente da ONU. Eu vivi, a gente acompanhou toda a vida do Lula. Mas, cara, eu estou achando que ele, Marcelo, ele saiu gigante. E ele está com uma coisa que o que mais me marca nesse negócio do Lula é sabedoria. Ele sai, para mim, como um sábio. Eu acho que ele vai ter um papel grande na politização e conscientização do povo. Você sentiu isso já nos discursos, Marcelo, dele? Sim. Eu sei que você falar. E o Márcio que acompanhou ele, está direto nesses últimos dias, assim, 5, 6 dias direto com ele, queria falar como é que está ele também, o espírito dele, pessoal. Fala, Marcelo. Olha, você vê pelo discurso dele que ele foi um discurso bastante abrangente, né? Ele está tentando articular uma série de públicos diferentes em torno de uma agenda progressista. É importante destacar isso pelo seguinte, porque logo que depois que o Lula foi libertado, começaram a surgir aquelas teses imbecilóides de que o Lula ia polarizar o país, né? Ou seja, começaram a surgir aquelas teses que o Lula era uma espécie de outra face da moeda do Bolsonaro, né? Seriam ambos políticos radicais, só que em polos ideológicos diferentes. Isso é uma tese absolutamente mentirosa, né? A diferença entre o Lula, o Bolsonaro e outras forças é radical, né? O Lula em primeiro lugar, o Lula é um democrata, né? Surgiu da luta democrática contra a ditadura. O Bolsonaro, ao contrário, é um sujeito que sempre defendeu a ditadura, sempre elogiou torturadores, né? Chegou até a dizer que a ditadura tinha errado porque tinha torturado, não tinha matado, tinha que ter matado os 35 mil. Isso é uma pessoa completamente abjeta desse ponto de vista. Em segundo lugar, o Lula, quando chegou ao poder, ele fez um governo de conciliação nacional, ele fez um governo absolutamente voltado para os interesses maiores do país. Quer dizer, obviamente, ele privilegiou, deu maior ênfase ao combate à pobreza, ao combate às desigualdades, aos direitos das pessoas mais desassistidas, mas não prejudicou de forma nenhuma os interesses das oligarquias brasileiras, né? Os rendimentos mais pobres cresceram 40%, mas os rendimentos mais ricos também cresceram menos, cresceram 10%, mas cresceram. Então foi um governo de conciliação nacional, ao passo que o Bolsonaro faz um governo de confrontação nacional, né? A estratégia do Bolsonaro sempre aconteceu em governos fascistas e fascistórios, é de confrontação constante, né? De ódio constante, né? Ele não negocia, ele não concilia, ele apenas agride. Ele apenas agride todo e qualquer setor da sociedade que não pense exatamente como ele pensa, né? Então, essa é uma diferença... Mas, Marcelo, deixa eu te falar. Você fala da conciliação, mas o discurso do Lula foi de demarcação o tempo inteiro. Sim. Foi de demarcação do campo, da vida do povo, do que estão fazendo com o povo, entendeu? Sim. O Lula
Risca o chão, demarcou o caminho. Mas eu acho que aí há uma diferença substancial, que é a seguinte. Eu creio que o Lula, o combate do Lula é o combate essencialmente ao modelo neoliberal. As desigualdades, a pobreza, né? Não é um combate específico a setores sociais específicos, né? É um combate a um modelo. Porque durante o governo dele, eu repito, as nossas oligarquias, as nossas classes mais abastadas, elas também se beneficiaram, né? Então, a proposta do Lula é muito diferente da proposta de Bolsonaro. Bolsonaro, ele quer eliminar os adversários, né? Ele quer ou via exílio ou via qualquer outra coisa, mas a proposta dele sempre foi essa, né? Agora o Lula não. O Lula, ele quer compor com a sociedade, ele quer um governo que agregue muitos setores, não só setores populares, mas setores da classe média, setores empresariais, etc., em torno da superação desse modelo neoliberal. E como já foi dito aqui, ele já fez isso uma vez, ele conseguiu fazer isso, né? Todo mundo achava que o governo Lula ia fracassar no primeiro ano, né? Mas, no entanto, isso não aconteceu, porque ele soube conciliar esses interesses, soube contemplar, privilegiar e dar maior importância aos direitos e aos interesses das classes mais desassentidas, mas ele não produziu um governo de confrontação como é o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro... Eu vou passar para o Márcio, Marcelo, o Márcio falar da energia, de como está o Lula agora aqui. Está a Carmen Miranda dizendo aqui, que é de Pernambuco, Linde, fala do nosso amor Lula. Por que será que muita gente chorou ontem, eu vi, né? Mas eu quero dizer, viu, Marcelo, eu tenho alguns senões essa tua fala, porque eu acho que o Lula vai voltar, e tem que voltar de novo nesse país, mas eu acho que a gente vai ter que ser mais firme em alguns... Isso sim. Os meios de comunicação, eu acho que a gente conciliou muito, a gente melhorou a vida do povo muito, mas a gente vai ter que fazer reforma tributária para que os multimilionários desse país paguem imposto no país que não pagam. Eu acho que a gente vai ter que comprar mais brigas. Não, as circunstâncias hoje... Poder, inclusive. As circunstâncias hoje... As circunstâncias internacionais, nacionais hoje, são bem diferentes. Claro. Então, é evidente, não vai ter mais um superciclo das commodities, que ajudou bastante no início do governo Lula. Então, vai ter que ter alguma reforma tributária, por exemplo, que taxe grandes fortunas, que taxe investimentos financeiros, né? Dessa vez, para fazer o omelete, a gente vai ter que quebrar alguns ovos, entendeu? Não vai dar para fazer Marcelo, o que a gente volta a esse assunto. Eu queria que o Márcio falasse. Eu já falei sobre a Carmen Miranda, depois eu quero falar sobre a Cíntia Leite, que é a nossa moderadora, que estava lá ontem. Mas eu queria que o Márcio falasse. Márcio, fala. Eu, além dessa coisa da sabedoria sobre o Lula, eu estou vendo ele muito feliz. Você ficou com ele esses 6 dias juntos. Você teve o privilégio de ser uma das poucas pessoas que ficou com ele o tempo inteiro com ele. Fala aí como é que está o Lula, para as pessoas aí. Olha, Mené, assim, o que é... Nesses dias que eu tive muito próximo, conversei várias vezes com ele, o que é que eu senti assim? Ele tá muito bem, bem de saúde, bem de cabeça, feliz pra caramba, e assim, muito consciente do papel histórico dele. E muito consciente, com muita vontade de conversar com o povo e de enfrentar. Tá enfrentando corretamente os seus algozes, está enfrentando a mentira que foi construída contra ele de forma muito altiva, muito forte. E ele falou algumas coisas que me chamou muita atenção. Ele viu, Marcelo, a interpretação dele sobre esse negócio da polarização. Ele disse, que história é essa? Um partido tem que polarizar. Qualquer lugar do mundo polariza. Ele falou isso na Bahia. Aí ele disse, olha, o PT tem que continuar com os aliados polarizando esse projeto. Nós polarizamos em 89, em 2000, em 94, em 98, em 2000, em 2002, em 2010, 2014, 2018. Ganhamos umas, perdemos outras. Mas tem que polarizar, são projetos antagônicos. Outra coisa que ele falou que eu fiquei
ouvi com muita atenção na política foi o seguinte, ele disse, olha, Bolsonaro fica fazendo essas patifarias, esses besterol, mas o fato é que o programa neoliberal ultraconservador está sendo aprovado na íntegra na Câmara. Certo? Eles estão passando o que eles querem. Fica com essa cortina de fumaça, mas o que é fundamental, eles estão passando, que é a entrega do patrimônio nacional, que é a venda das nossas riquezas e a destruição dos equipamentos de segurança social do povo. Então, assim, ele chegou a dizer a preocupação dele com o povo. Eu disse, presidente, como era que era lá nessa série? Ele disse, eu criava algumas coisas para não ficar triste. Eu disse, como assim? Ele dizia, na hora que eu ia comer aquela marmita, eu dizia, o povo está comendo pior que eu. Na hora que eu ia dormir naquela caminha estreita, ele dizia, mas tem gente sem dormir, hoje sem conseguir dormir. Na hora que ele falou, na hora que eu enfrentava as coisas mais difíceis ali, eu dizia, mas o povo está pior que ele. Então ele tem consciência do que está sendo feito contra o povo. E está a fim de enfrentar isso. Está a fim de enfrentar. Ele está com muita coragem, com muita determinação, com muita força para enfrentar esse tipo de atrocidade que está sendo feito com o povo. Tem algumas coisas que nós vamos ter que fazer mesmo a demarcação e fazer o enfrentamento. Eu acho que tem que fazer. E tem outros que é o estilo dele, que ele vai buscar a conciliação, vai buscar o projeto de unidade nacional. Mas tem coisas que a gente não pode abrir mão de fazer esse enfrentamento hoje. Porque o que esse projeto liderado por Bolsonaro e por Guedes estão fazendo hoje com o Brasil é o desmonte do que foi construído pelo povo brasileiro. É o desmonte da maior democracia dos trópicos. Né? É o desmonte do país líder de um continente. Então não dá para a gente ficar calado sobre isso. Tem que fazer um enfrentamento. É como eu falei aqui. E quem está pagando o pato é o povo. E quem vai pagar muito mais é o povo. Isso ele tem muita consciência disso. Ao lado, assim, muito feliz com a solidariedade que recebeu. Sabe, Nené? De todo mundo, citando as pessoas. Toda hora falava da turma do PT, do PCdoB, o pessoal do PDT, do PSOL, assim, dos movimentos sociais, da CUT, da Vigília, do MST, do MTST, de todo... Assim, impressionante como ele está, assim, gigante na generosidade, na força de fazer enfrentamento, grato demais e feliz, né? Querendo construir a vida, voltar a conversar com o povo. Eu também perguntei, e as caravanas? Vamos fazer do Padre Cício primeiro, do Padre Cício a Irmã Dulce. Gostei. Então, vamos fazer, agradecer do Padre Cício a Irmã Dulce. Então, assim... Eu acho isso importante, você sabe por quê, Márcio? A quantidade, Marcelo, eu estou muito impressionado, porque, veja bem, a gente teve fake news na campanha passada. Só que a quantidade de fake news que rolou nesses últimos 3, 4 dias contra Lula foi uma coisa impressionante. De todo tipo, entendeu? E um fake news muito dirigido a principalmente o povo evangélico. Quando todo mundo sabe que se tem uma coisa que Lula é um cara religioso a vida inteira. Se tem uma coisa que o Lula, sempre foi a marca dele, foi a religiosidade dele, a questão dele com Deus. Mas o que tentaram de fazer, viu, Marcelo? Foi impressionante. É uma coisa nova que a gente vai ter que enfrentar. Eu acho que o Lula, inclusive, ficou esses 580 dias, talvez não tenha dimensão da velocidade. Ele viu no processo eleitoral, mas ele próprio, com ele, eu acho que ele está saindo da cadeia num outro momento dessa questão das mentiras e dos fake news, Márcio. Por isso que eu acho que é importante você falar desse tipo de caravana para ele construir. Não é? E para conversar com o povo, para claro, com a nossa gente, claro, ouvi-lo. Claro, tem muita gente, esse pessoal, que o Lula pode pegar de novo, inclusive. O Lula pode reatar, sabe por quê? Com aquele cara que é evangélico, que sabe que a vida dele era diferente, que escuta, às vezes, um pastor falando um bocado de coisa ali, mas que ele tem o discernimento dele. E a gente tem que tentar ampliar para falar com esse povão. Ele falou uma coisa interessante. Ele disse, rapaz, como eu estava lá na cadeia, a TV aberta, eu li pra caramba, virei quase um intelectual. Deixa eu só falar uma rapidinho. Dos pastores. O que é, Marcelo? Claro que vai ter que ter polarização, mas eu fiz essa fala sobre a diferença de Bolsonaro e Lula. Peraí, a gente volta para ti, Marcelo. Tá. Deixa só ele acabar essa coisa do que ele está falando aqui. Aí ele falou, olha, eu fiquei esses dias na cadeia, sentei com quem conversar direito, e li muito, vi muitas notícias, e só tinha televisão aberta. Ele disse, eu vi muito
as pregações dos pastores religiosos. Eles têm umas coisas, mas que nós precisamos nos reconectar com o povo. Eles estão conversando com o povo. E nós precisamos conversar com o povo, sem negar isso, mas dialogar com o povo, mostrar as coisas do presente, fazer um pouco também o papel que as igrejas estão fazendo. Nós, ele falou, a política, as esquerdas, os movimentos sociais, essa necessidade de reconectar, que, na opinião dele, os pastores evangélicos estão fazendo isso muito bem. Eu achei bacana a leitura que ele está fazendo do processo, de que tem que aproximar, e assim, com muita fé, sem nenhuma espécie de preconceito, nem disputa com qualquer tipo de religião, mas com a experiência que eles têm de reaproximação com o povo que está tendo. Marcelo, eu vou passar para ti, mas antes vou dizer o seguinte, Ana Maria de Oliveira Aninha, no Superchat, muito obrigado, Ana Maria, disse, quem achava que o PT acabou, enganou-se tremendamente, viva Lula, viva o PT. E o Arimateia Carlos diz, mande um abraço a Márcio Macedo, Arimateia de Arauá, Sergipe. Um abraço, Arimateia. Marcelo, eu quero que você volte a esse tema que você estava falando da polarização. E depois a gente vai falar um pouco sobre as manifestações da direita, rapidamente. Eu tenho aquele trecho daquela manifestação em frente à sede da Rava. Puxa vida, vocês não vão acreditar. Sim. Mas fala, Marcelo, depois a gente coloca esse... Essa questão da polarização, eu concordo que vai ter que ter... Há de se ter uma polarização, até mesmo porque o outro lado é extremamente radical em suas atitudes, até mesmo em sua violência, né, contra o PT e contra o Lula. Mas eu fiz aquela fala inicial porque tem uma tese subjacente que está circulando na mídia de que o Lula e o Bolsonaro são faces de uma mesma moeda, do mesmo fenômeno político, e ambos são ameaças, mas ameaças à democracia. Eu estou querendo enfatizar que não, que o Bolsonaro é, de fato, uma grande ameaça à democracia, por tudo que a gente sabe dele. Mas o Lula, ao contrário, ele é uma tábua de salvação para a nossa democracia. É isso aí. Ele é o oxigênio da nossa democracia. Entendeu? Por isso que eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esse discurso da polarização, tem que dizer que é necessária essa polarização, mas que a nossa polarização é para o bem da democracia, entendeu? A polarização feita pelo Bolsonaro, ela é antidemocrática por natureza. Isso mesmo. Muito bem. Lula falou sobre isso, disse, ninguém é mais amplo do que eu nisso aí, ninguém foi mais amplo do que eu no governo, todos ganharam. Exatamente, então a gente tem que fazer essa diferenciação no debate público, sabe? Porque tem essa tese muito insidiosa, muito de má fé, que está querendo igualar Bolsonaro e Lula como duas faces em polos ideológicos opostos, o mesmo fenômeno político que ameaça a democracia. Não é verdade. Os próprios centro, que se sente atingido por essa polarização, é que conduziu à fragilização da democracia brasileira. Foram eles que apoiaram, que deram o golpe, que prenderam o Lula e que apoiaram Bolsonaro. E agora, setores desse centro político estão querendo sair fora, digamos assim, estão querendo se afastar, né, da imagem patética do Bolsonaro, mas, na realidade, foram eles que criaram esse fenômeno e eles foram responsáveis por essa fragilização da democracia brasileira. E o Lula é o contrário disso. O Lula é a possibilidade de fortalecer de novo a democracia brasileira. Ô Marcelo, a gente vai colocar o vídeo lá do pessoal da manifestação da direita. Sim. Agora, antes aqui, a Carmen Miranda disse, sim, é porque ninguém nunca vem para os atos em Recife. É porque a passagem é cara, Carmen Miranda. Deixa eu te contar. Aí a Cíntia Leite, você sabe que tem uma moça aqui que eu tenho que agradecer muito. Eu e a Vanessa, a gente começou o programa, e aí os bolsominions entraram que não tinha moderador. E a gente não tinha estrutura para contratar alguém para ficar com moderador. Apareceu primeiro o Glécio Tavares e depois a Cíntia Leite. Ela todo dia entra aqui e ela fica moderando, né? E ela é de Recife. E ela disse para mim, pô, você vai ter que me levar para dar um abraço no Lula.
Aí eu, no sábado, eu digo para ela, Cíntia, eu não vou mais. Ela ficou desconsolada. Aí, cara, como é que eu vou fazer? Eu não conseguia falar com ninguém lá. Aí eu tentei falar com a Silene, mandei uma mensagem para a Silene. Aí daqui a pouco, viu, Marcelo? Ela me bota para o segurança lá que entra o negócio. É ele mesmo. Aí o cara falou, oi, Lindbergh. Eu digo, oi. Ela é doida. Eu sei que ela entrou lá, tirou foto com todo mundo. Ela não conseguiu tirar foto com o Lula, que é um tumulto, mas abraçou o Lula e tal. Cíntia Leite, muito obrigado pelo trabalho que você faz, pela ajuda que você dá aqui diariamente a gente, viu, Cíntia? Se eu estivesse lá, a gente tinha tirado essa foto, mas vai ser em outro momento. Um beijo. Ô, John, já está passando. Volta o velho da Rábia, eu estou falando aqui. Tem que ver tudo do começo, John. Eu falando. John, vamos voltar do começo. Também com o presidente... Pô, eu não estava sabendo que estava passando. É possível. Essa é pra você, meu amigo. Aqui tem dono, meu amigo. Pela onde? Ô, Marcelo Zé, fala aí um pouco. Isso foi ontem. Ontem teve mais. Onde é que foi isso, Marcelo? A sede dele em Santa Catarina. Eu não sei exatamente, mas foi ontem. Foi ontem. Teve manifestações... Ele fez a Estátua da Liberdade dele lá, né? Rua do Fico. O que é isso, Marcelo Zé? Me fala aí, você como um grande intelectual. Isso aqui é ignorância misturada com o quê? O que leva a isso? Olha, você tem um presidente que costuma bater continência para a bandeira americana, né? Ele já fez isso várias vezes. Inclusive, bate continência até para subalternos, né, do Departamento de Estado norte-americano. Então, não me surpreende que, numa manifestação desse tipo, as pessoas batam continência em frente ao Havan, em frente à Estátua da Liberdade, que é um símbolo norte-americano, né, por excelência, né? Mas é lamentável, né? É lamentável. E ao som de marcha militar, enfim. É uma coisa... É lamentável e preocupante também, né? Porque você vê que tem gente... Tem gente que comunga desse tipo de ideologia, né? Caramba, Marcelo. Marcelo, vem cá, a gente tem 8 minutos. E a gente tem que falar um pouco da situação da Bolívia. Eu queria que você começasse, introduzisse, porque ali começou como um golpe da direita, fundamentalmente em cima, polícia, milícia, armada em conjunto com igrejas neopentecostais. O golpe os militares entraram depois, mas foi isso aqui. Polícia, milícia. Polícia, milícia e igrejas neopentecostais. O que é algo parecido, inclusive, com o que há aqui no Brasil, pelo menos no Rio de Janeiro é isso. A base de sustentação bolsonarista. Marcelo falava aqui, no outro debate que tivemos na semana passada, que acha que houve participação brasileira dos bolsonaros naquele processo. Porque o Camacho veio ao Brasil, né, Marcelo? Veio. E reuniu com quem? Se reuniu com o Ernesto Araújo e com a deputada Zambelli também no Itamaraty, para pedir auxílio do governo brasileiro em relação a algumas ações que eles estavam tomando no plano internacional. E parece que o Carlos Mesa também teria se encontrado com o Moro em Madrid, alguns meses antes também. Então, parece que, eu não sei, é difícil dizer a priori como que se deu isso, né? Até que ponto isso se deu, de que forma se deu, mas que havia contatos entre esse pessoal das milícias do Macho Camacho, né, e desses setores golpistas da Bolívia com autoridades do governo brasileiro, isso de fato havia, né?
Então, agora, veja bem, o golpe começa aí, tem toda a situação, o Evo vai para o México, e depois houve uma reação popular grande que continua acontecendo. Eu queria que você falasse de como está a situação na Bolívia agora e depois o Márcio comentasse. Bom, como você bem destacou, o golpe na Bolívia é um golpe clássico. Ao contrário do que aconteceu no Brasil, foi um golpe branco, né? Aquelas máscaras jurídicas, né? Que de certa forma encobriam a percepção de um golpe, da violência do golpe, né? O que aconteceu na Bolívia foi um golpe, uma cortelada típica com desse novo fenômeno que é a questão das milícias e a ação das igrejas neopentecostais, né? Que foram a vanguarda desse golpe, né? Quer dizer, as milícias do Machu Camacho, em conjunto com a ação das igrejas pentecostais, foram a vanguarda desse golpe na Bolívia. Mas teve a participação também da polícia regular boliviana e das Forças Armadas também, né? Das Forças Armadas que fizeram uma intervenção mais ao final. Aí entra a questão de se o Evo deveria ter saído da Bolívia. Não, tem gente que acha que deveria ter ficado, enfim, mas é muito difícil você julgar Claro. as pessoas dessa maneira, porque realmente o que estava acontecendo lá era uma ameaça concreta à vida de todos os militantes do MAS, dos seus políticos militantes do MAS. Então, invadiram a casa de muita gente, incendiaram a casa de muita gente, incendiaram até a biblioteca do Lineira, mataram muita gente, tem mais de 24 mortos já, né? Houve humilhações públicas de políticos do MAS, como a da prefeita de Vinto, que foi obrigada a passear por horas de pé descalço sendo golpeada lá pelas milícias, enfim. Foi um negócio muito feio, um negócio muito violento, muito feio mesmo. Eu creio que, julgando assim a distância, eu acho que o Evo Morales fez bem em sair, até mesmo para tentar evitar a escalada da violência. Mas agora teve a reação dos indígenas, né? Dos indígenas bolivianos. A grande fortaleza do Evo Morales não é só que ele fez um governo economicamente exitoso. De fato, é o governo... sob o Evo Morales, a Bolívia foi o país que mais cresceu nos últimos 10 anos na América Latina, né? Um crescimento de 5% ao ano. Mesmo ano passado, que foi um ano de crise, quase em toda a América Latina, a Bolívia cresceu 4,2%. E, além disso, eles fizeram isso, como o Lula fez no Brasil, o Dilma fez no Brasil também, distribuindo fortemente a renda e diminuindo fortemente a desigualdade. Então, a pobreza extrema, por exemplo, passou de 38% para 15%. A pobreza passou de 60% para 35%. Né? O analfabetismo também foi diminuído de 15% para 2%. Hoje em dia é residual o analfabetismo na Bolívia, né? Enfim, todos os indicadores sociais melhoraram significativamente, mas a grande questão aí, para mim, a grande fortaleza do governo Evo Morales foi a questão política, que as grandes massas indígenas bolivianas sempre foram excluídas dos processos decisórios na Bolívia. A Bolívia sempre foi dominada por uma elite mestiça, que rejeita, de um modo geral, as culturas indígenas, e que tem o seu centro na chamada Media Luna, na região mais baixa geograficamente da Bolívia, que é muito centrada em agronegócio, né? E essas massas bolivianas, o que o Evo fez foi dar voz e dar participação política a essas massas bolivianas que eram historicamente excluídas de tudo, não? Economicamente, socialmente, sobretudo politicamente. Então ele fez uma nova Constituição, criou um Estado plurinacional, porque são várias culturas indígenas diferentes, né? E deu voz a todas essas culturas, a todas as populações indígenas que antes eram completamente marginalizadas na Bolívia. Essa é a grande realização do governo Evo Morales. Então, compreensivelmente, depois que o Evo Morales buscou refúgio no México, buscou asilo no México, houve a reação, está havendo a reação muito forte dessas grandes massas indígenas. No El Alto, por exemplo, que é o entorno, a periferia de La Paz, que o La Paz é um vale, né?
as classes mais abastadas, as classes médias moram dentro desse vale, mas as massas mais pobres indígenas moram no chamado El Alto, né, na parte mais elevada desse vale, no altiplano boliviano, né. Em outras cidades da Bolívia também, né, em Cochabamba, etc., houve grandes rebeliões. O El Alto desceu para La Paz, né, em muitos casos, fazendo grandes protestos. O COB também está fazendo greve geral. E isso está levando a Bolívia a uma paralisia econômica, né? Então, nada funciona direito. Os serviços públicos não funcionam, a maior parte das lojas está fechada, de modo que a reação dos indígenas, dessas grandes massas indígenas na Bolívia, está sendo muito forte. E preocupantemente, a repressão está sendo muito forte. A repressão está muito forte. O que a Agnès, a Janine Agnès, que é a Guaidó de Saias da Bolívia, se autoproclamou num processo completamente... Até porque a presidente do Senado está querendo assumir. Exatamente. Porque é a segunda vice-presidente. Porque foi um processo totalmente fraudado. Ela se autoproclamou presidente do Senado e presidente da República numa reunião na qual a grande maioria do Senado da Câmara, que é representada pelo MAS, não pôde nem sequer entrar lá. Então, foi um processo inconstitucional e fraudado. Foi uma fraude, ela é uma fraude. A Agnès é uma fraude, é a Guaidó de Saias. Ela é uma fraude total, né? E essa fraudadora, né, recompôs toda a cúpula das Forças Armadas e determinou repressão oficial das Forças Armadas e da Polícia Boliviana contra essas manifestações dessas grandes massas indígenas que apoiam o Evo Morales. Então, ela fez um decreto de exclusão de licitude. Né? É a mesma coisa. Do Bolsonaro. O liberou geral da repressão. Então, eles estão atirando com munição militar contra os manifestantes. Estão matando. Só em Sacada morreram 6, foram assassinados 6 pessoas. Então, a situação da Bolívia é essa. Você tem uma reação popular forte, principalmente dessas grandes massas indígenas que apoiam o Evo Morales contra o golpe, e você tem uma fraudadora, uma presidenta em exercício que não tem a menor legitimidade, que assumiu o poder de forma absolutamente inconstitucional, que agora está mandando reprimir violentamente todas essas manifestações. Então, você tem um clima de guerra civil. Guerra civil, e você não sabe de que maneira isso vai acabar. Né? De maneira isso vai acabar porque a irresponsabilidade desses setores golpistas é absoluta. Né? Não tem o menor compromisso com a democracia, não tem o menor compromisso com o bem-estar da população, e agora está se dedicando a reprimir violentamente essas manifestações. E uma coisa que a gente tem que destacar também é a lamentável participação da OEA nesse episódio, porque a OEA agiu como força golpista na Bolívia. Foi a OEA que divulgou a tese de que havia fraude, quer dizer, ou deu força, pelo menos, fortaleceu a tese de que havia fraude na apuração nas eleições bolivianas, o que não é verdade, foi comprovado por institutos independentes, não houve fraude. No máximo, as fraudes no máximo afetaram 0,74% das urnas, ou seja, menos de 1% das urnas teriam sido afetadas por eventuais fraudes, ou seja, o pleito que aconteceu foi limpo, o Evo Morales ganhou as eleições limpamente e, mesmo assim, foi impedido de assumir o seu novo mandato. E a OEA teve participação central nisso, principalmente através do Almagro. Né? Eles levantaram a suspeita, né, de forma indevida, a priori, sem esperar os resultados oficiais, e foi isso que deu força à tese dos golpistas e insuflou as milícias, setores da classe média, setores das oligarquias bolivianas contra o governo Evo Morales.
De modo que a gente tem que ter uma posição muito firme quanto a isso. Nós temos que condenar o golpe. Foi Ô, golpe. Marcelo, não sei se você viu, Márcio, queria que você entrasse falando. Cara, teve uma passeata de bolivianos na Avenida Paulista contra o golpe, que foi gigantesca. É que eu não tenho mais tempo, porque eu tinha separado aí com o John uma foto. Foi uma coisa belíssima. Muito maior do que a passeata da direita organizada ontem. Mas eu queria que você entrasse aqui. Eu queria fazer só 2 comentários. Um é sobre a bravura do povo boliviano. É impressionante, de mãos limpas ou com pau, com pedra, enfrentando a repressão com a coragem cívica extraordinária. Fantástico, defendendo a democracia, enfrentando o golpe. Eu acho que lá o caldo vai crescer. Eu acho que a situação lá não vai ficar como eles querem, não. Eu acho que o povo vai enfrentar e é possível a volta do Evo Morales, ou com uma nova eleição, ou para voltar ao governo. Essa é uma coisa. A segunda coisa é sobre a narrativa que eles construíram nesse golpe, um golpe tradicional, onde a culpa eles transferem para a vítima, que é o Evo. Como se a culpa do golpe que eles deram fosse do Evo, né? Como é aquela velha... Só dizer que está na tela aí a foto da passeata dos bolivianos na Avenida Paulista. É aquela máxima de que o criminoso que culpa, que comete a violência sexual com a mulher, que culpa porque ela está de saia ou de short, né? Então, porque o Evo quis o 4º mandato, porque o Evo não respeitou o plebiscito, como se um golpe orquestrado, organizado, como de fora para dentro, combinado o jogo, e culpando a narrativa para desconstruir o legado da política que o Evo Morales fez na Bolívia, que resultou nesses dados que o Marcelo colocou aí de crescimento da Bolívia e de bem-estar social. Então, é diferente o modelo que foi no Brasil, aqui foi um golpe parlamentar, no Paraguai foi um golpe parlamentar, com o Lula lá foi um golpe mais clássico, com essa diferença que vocês colocaram aqui, de protagonismo da polícia, das milícias e das igrejas pentecostais, neopentecostais. Então, é importante que essa narrativa enfrente a desconstrução de um bem-estar social na Bolívia. E, por fim, eu queria dizer, Marcelo e Linde, como faz falta um líder como Lula na América Latina. Né? Claro. Você vê, nós tivemos aqui... O Brasil atuando, o Brasil jogando o papel de mediação, com certeza isso acontecia. Não permitiria que os Estados Unidos se alinhar com o bloqueio dos Estados Unidos contra Cuba, o governo Bolsonaro fazendo conflito e interferência na eleição da Argentina, na eleição do Uruguai e no golpe da Bolívia. Como um líder que se respeita e que se faz respeitar pelo mundo faz falta na América Latina. Nós tivemos um período virtuoso de governos progressistas, mas também de um país, continente como o nosso, liderando o continente de forma respeitando a autodeterminação dos povos e impedindo que houvesse esse tipo de coisa acontecer no nosso continente. Eu quero lembrar que o enfrentamento de Chávez contra os Estados Unidos e vice-versa, o Lula liderou o grupo de amigos da Venezuela, inclusive com os Estados Unidos presentes. Então, o Bush ligava para o Lula. O Lula fazia toda a mediação quando tinha problema com a Venezuela, era o Lula que falava tudo. Para você ver como... E é bom que as pessoas acompanhem e percebam que o que está acontecendo na América Latina tem relação direta no Brasil. Tem relação direta na guerra nas nossas fronteiras, nos nossos irmãos latino-americanos que vêm para o Brasil porque não têm oportunidade fugindo da guerra e da perseguição. Então, assim... Não é distante da vida das pessoas aqui. É importante que quem está nos assistindo, nos ouvindo, perceba esse tipo de análise que possa compreender como faz falta e a necessidade de Lula poder voltar a liderar o Brasil para não só ajudar a resolver os nossos problemas, como ajudar a levar paz e harmonia para todo o continente latino-americano. O Bolsonaro faz exatamente o contrário, né? Ele estimula os golpes, estimula os conflitos, investe no conflito, na falta de conciliação, na falta de diálogo. Né? Ele faz exatamente o contrário, investe contra a integração regional. Né? Porque esses golpes que estão acontecendo na América Latina têm como resultado também
a fragilização dos processos de integração regional, a fragilização do Mercosul, da Unasul, da CELAC, e o fortalecimento da OEA, que é um organismo regional inteiramente dominado pelos norte-americanos. Qual era a frase do Fidel sobre a OEA? Você lembra? Eu não me lembro exatamente, mas era algo nesse sentido, que era uma organização dominada, um instrumento dos Estados Unidos, né? E você sabe o seguinte... E o Amado está demonstrando isso, né? Quando nós tivemos Lula, Chaves, Evo Morales, Nestor Kirchner, Tabaré Vázquez, Mujica, Rafael Correia, o que é que foi feito? A gente constituiu o CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos, a Unasul, e a OEA foi completamente esvaziada. E o Mercosul fortalecido. Foi a primeira vez que a América Latina se reunia sem o mando dos Estados Unidos. A OEA ficou de lado. Comunidade dos Estados Latino-Americanos. Toda a crise era isso que acontecia. Isso. Eu estou convencido aqui, eu já falei muitas vezes, do papel dos Estados Unidos nesse golpe, em todo esse período de instabilidade aqui da América Latina. Agora, olha só. E é importante dizer, no golpe contra Dilma aqui e na prisão do Lula. E na eleição do Bolsonaro, é um golpe em 3 atos. Claro. É um golpe em 3 atos. Ô, Marcelo, eu sei que já são meio de 1h10, passou 10 minutos, mas aqui, olha, a Vitória Moreira fez um comentário interessante. Janine Áñez é a motoqueira de Bacurau. João Rivas, o Evo, quando ele diz o Evo é o mais, que é o partido, tem a presidência e vice-presidência, tanto do Senado quanto da Câmara. Isso. E aqui, olha, Luciana Zero, boa tarde, que bela surpresa ver o Marcelo aqui. O Márcio, o Marcelo, cara, primeiro a gente gosta de trazer ele aqui muito. Marcelo é um amigo meu, da Vanessa, a gente teve a honra de trabalhar com esse cara. Esse é um dos maiores intelectuais que a gente tem. E sempre, quando a gente traz o Marcelo, a gente consegue aprofundar aqui o nosso debate. Marcelo, eu só queria encerrar falando um pouco sobre essa questão da Bolívia. Primeiro, eu estou convencido, teve muita gente aqui, inclusive o Breno Altman veio aqui, eu sei que o Walter Pomar também falou, o Evo não devia ter saído. Primeiro, a gente não tem elementos para isso. Claro. A minha tese é que nós não temos elementos para dizer que o Evo tinha que ter ficado ou saído. Eu só sei uma coisa, por isso, a integridade física do Evo era algo fundamental. Claro. O Evo está agora no México, como está, eu tenho uma certeza. O Evo vai voltar e reestabelecer a democracia. Eu não sei dizer em quanto tempo, mas quem fez o que ele fez de redução da pobreza? Pobreza caiu de 60 para 15. Pobreza extrema é que é de 35 para 15. 38 para 15. Para 15. É a economia crescendo. Eu falava aqui até de Santa Cruz. O setor empresarial que foi para as ruas, fez todo esse negócio contra ele, eles começam a ficar assustados com a perspectiva econômica, com essa instabilidade política. Então, a preservação da vida do Evo é algo fundamental. Como é fundamental, e todo mundo que assiste a gente aqui, eles ficam dizendo o tempo inteiro, porque esse pessoal que nos assiste, a nossa militância, sabe muito político como é importante no Brasil ele tomar conta da segurança do Lula. Isso é algo decisivo. São figuras centrais, entendeu? Então, eu estou muito confiante que a Bolívia deu uma virada, o povo nas ruas agora. No primeiro momento foram as milícias, e agora a gente está vendo o outro movimento. Um movimento na direção correta de reestabelecimento da democracia. Marcelo Zero, muito obrigado. Márcio Macedo. Márcio, eu esqueci de Jamile Santos aqui, falando, manda um abraço para o Márcio Macedo e tal, tá aqui. Tem um bocado de gente aqui falando de Sergipe, dizer que a gente está em Sergipe, eu e o Márcio Macedo. Eu quero agradecer o Ramon, estou com ele aqui, o pessoal da BJD, que me chamaram, e hoje vai ter um ato aqui em Moro Mendes, às 19 horas, no Sindicato dos Bancários, tá? E um abraço a todo mundo, um abraço ao pessoal aqui do MTST, Batoré, que encontrei o pessoal todo aqui. Marcelo Zé, um abraço. Valeu, abraço, obrigado a todos. Lula livre. Lula livre, Evo livre também. A minha vez que encara aí com a sua. Pessoal, agora amanhã é o seguinte, amanhã eu vou estar viajando de Sergipe a São Paulo no horário, não vou participar amanhã é Vanessa sozinha que vai segurar o programa. E na quarta-feira nós estaremos juntos. Um abraço. Tchau. Valeu, galera. Obrigado. Lula livre.